O Elon Musk não é o CEO do Twitter. Então, ele não é responsável pela rede social, então, o que também não faria muito sentido ele, né, ter que denominar quem vai ser aí o novo representante. Normalmente, quem cuida desses aspectos é o CEO da empresa. O Elon Musk é o dono. Terceiro ponto. O post não era sequer de hoje. Talvez devesse procurar um post mais recente, né? Porque, enfim. E enviamos a intimação em português. Mas ele deve ter lido, né? Então, são algumas ponderações que as pessoas fizeram, né? Os juristas. O Enio é um jurista, um cara que tem algum tipo de conhecimento do que ele tá falando. O André Marcília também tá comentando. Por um lado, mandado de intimação feito por rede social não tem validade jurídica nenhuma. É nula a intimação. Essa opinião não é apenas do André. Vou mostrar para vocês já já. Muita gente aí que o Estadão conversou tem a mesma opinião. Por outro lado, o nosso Código Civil exige que a empresa estrangeira tenha no país representante legal. Se suspenderem, com base nessa intimação, a ordem legal. Se, no entanto, o Twitter não nomear em algum momento um representante, acabará legitimando esse tipo de decisão. Como o braço de ferro é incerto, há uma possibilidade real de que o Twitter seja suspenso no país. Surreal. E ele deixa lá o artigo, né? 1138, a sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Aí o Estadão foi atrás de mais pessoas, no âmbito jurídico. Intimação do ministro, Elon Musk, via rede social, é atípica e ilegal, avaliam juristas. Se o clima, conforme vem sendo relatado pela imprensa, né, o clima dentro da corte é verdadeiro, quem pensa falando que, pô, tá meio ruim, a turma quer sair um pouco dos holofotes, quer que a temperatura baixe um pouco, eu acho que as coisas estão indo na direção oposta, que todo dia é uma treta nova, né? Mas tá ali, ó, os juristas ouvidos pelo Estadão consideram que a intimação emitida pelo ministro ao bilionário Elon Musk, por meio da própria plataforma, é atípica e ilegal. Mas aí não vai ficar só nisso, né? O Estadão tem que apresentar quem são essas pessoas que têm essa opinião. Ao Estadão, especialistas em direito constitucional e processual afirmaram que intimações, como a feita ao ministro, é atípica. Eles também questionam a validade da notificação do Supremo e legalidade de uma possível suspensão das atividades da rede social. E por quê? Né? De onde sai esse entendimento? Primeiro, o STJ já se debruçou por algumas vezes sobre esse tema, que é considerado controverso, apesar de uma resolução de 2020 da Corte respaldar a utilização de aplicativos como o WhatsApp em tribunais brasileiros. Em agosto de 2023, a terceira turma da Corte negou o provimento a um recurso de uma empresa credora que pretendia que a citação do devedor fosse feita por meio de mensagem eletrônica em suas redes sociais, em virtude da dificuldade de citação pessoal. Os ministros entenderam que a citação por aplicativos de mensagens e por redes sociais não tem nenhuma base legal. Assim, seu uso poderia caracterizar vício de forma, o que, em tese, resulta em declaração de nulidade dos atos comunicados dessa forma. A relatora do recurso, a ministra Nancy Andrighi, reforçou na ocasião que o Código de Processo Civil já possui a hipótese de citação por edital quando o réu não é encontrado para ser citado pessoalmente. Aspas. O STJ entende não ser possível, mas a última palavra cabe ao Supremo, né? Que pode causar uma mudança de orientação jurisprudencial do STJ e dos demais tribunais do país, causando uma gigante segurança jurídica. Explica Tiago Pada, né? Se hoje o entendimento do Brasil, o entendimento é que não pode. Mas quem decidiu isso foi o STJ. Mas a palavra final é do Supremo. Então, se o Supremo quiser mudar de opinião, pode mudar. Pode ter um problema ou outro, né? Tem que reentender, mudar uma jurisprudência, mas eles podem fazer se eles quiserem.